Deus. Aleluia. Obrigado, queridos. Aleluia. Deus é bom. Sempre bom. Podem sentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, milionários. Eu acho que nem todo mundo, eu acho que nem todos os milionários estavam ouvindo. Vou falar de novo. Boa noite, milionários. Chama a existência aquilo que Deus diz que você é. Chame a existência aquilo que Deus fala que você é. Ele diz que você é rico, Ele diz que você é curado, Ele diz que você é próspero, Ele diz que você é santo, Ele diz que você é ungido. É o que Ele fala. Então você chama a existência aquilo que Ele diz que você é. Amém, queridos? Hoje é o nosso primeiro culto, que temos 2 cultos, pela manhã e à noite. Então, quem vem pela manhã não vem à noite. Quem vem à noite não vem pela manhã. Ué, pastor, por quê? Para a gente dar espaço para os outros que estão chegando aí, queridos. Em breve nós vamos ter os 2 cultos cheios. Aí se a gente não for para um ou outro local, aí a gente vai criar o 3º culto. E assim vai. Amém? Até que Ele volte. Aleluia. Glória a Deus. Abre por favor em Gênesis capítulo 5. Gênesis 5. Aleluia. Deus é bom. Ele é sempre bom. Ele é sempre bom. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis capítulo 5. Amém. A partir do versículo 22, nova versão transformadora, Rayara, por favor. A partir do versículo 22. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Versículo 4. Andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Sabe, nós estamos aguardando um evento mundial que vai ocorrer. Esperamos que, pelo menos eu espero que seja nos próximos minutos. É a volta de Jesus. Para quem ainda não sabe bem, vai ter em um momento, em um instante, num piscar de olhos, piscou, vai desaparecer milhões de pessoas da face da terra, arrebatados para o céu, dentre os quais todos os membros aqui. O pastor, e assim a igreja, o som e tal, pode ficar para o anticristo, a gente deixa a sobra para ele mesmo. Amém? E alguns ainda, eu noto que algumas pessoas ainda ficam assim, peraí pastor, só um instantinho. É porque já demorou bastante, e até agora nada. A palavra de Deus diz que Jesus ia vir, e Ele veio. A palavra de Deus diz que Jesus iria andar sobre essa terra, e Ele andou. A palavra de Deus diz que Jesus iria morrer, Ele morreu. Diz que Jesus seria sepultado, foi sepultado. Disse que Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou, e disse que Ele vai voltar. O que é que você acha? O que é que você acha? A grande verdade é que Jesus já está voltando. Então, haverá esse arrebatamento de milhões de pessoas. Entretanto, embora seja uma coisa inédita para nós, contudo, para Deus não é inédito. Por quê? Porque arrebatamento já teve 5 na face da terra. O arrebatamento da igreja vai ser o 6º. Mas já houve 5. O primeiro foi esse de Enoque. O segundo foi o de Elias. O terceiro foram os santos da antiga aliança que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou, eles subiram aos céus. O quarto foi o de Jesus, que subiu aos céus, também foi arrebatado. O quinto foi o de Paulo, que foi até o 3º céu. E o 6º é o nosso. Então, para Deus, isso aí é... tanto faz, tudo bem. Ele faz e acabou. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, nesse sentido, é que a Bíblia diz
que Enoque foi arrebatado, foi trasladado para morar com Deus. Simples assim. E o que me chama a atenção é que naquele tempo não havia pastor, não havia igreja, não havia grupo de louvor, os 5 dons não tinham sido dados. Na verdade, nem a lei ainda tinha sido dada, nem Abraão ainda tinha nascido nesse tempo. Contudo, já teve o arrebatamento. Por quê? Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. É a mesma mensagem de manhã, pastor, é o mesmo tema, mas não é a mesma mensagem. Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi levado para o céu, sem ver a morte. Ele desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Preste atenção. Porque antes de ser levado, ele foi conhecido por agradar a Deus. Foi por isso que ele foi. Ele foi arrebatado, ele foi levado ao céu. Por quê? Porque foi conhecido, ele era conhecido, ele demonstrava que agradava a Deus. Havia comunhão com Deus, havia ligação com Deus. Aí no versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, é a coisa mais simples do mundo. Como foi que Enoque caminhou com Deus, sem ter Bíblia, sem ter igreja, sem ter pastor, sem ter uma palavra como essa, sem ter a lei, sem ter nada disso? Como foi que ele caminhou? Pela, vamos lá, tem mais gente aqui, pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Amós capítulo 3, versículo 3 diz: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? A resposta é não, né? Pois bem, você não caminha junto com Deus se você não andar pela fé. É isso que está dizendo. Se você andar pelos sentimentos, você não caminha com Deus. Se você for aquele crente que espera sentir alguma coisa para dizer que é hoje, você não está caminhando com Deus. Para caminhar com Deus, você tem que andar pela fé. Só depois você percebe no seu espírito, e só depois você sente. O problema das pessoas é porque coloca os sentimentos como uma locomotiva. Eu estou nessa igreja, eu vim aqui para essa igreja, né? Que eu gosto muito do pastor, gente boa. Eu gosto do irmão Elson, conhece um homem legal, também gosto dele, vou vir para cá por causa disso. Rapaz, o grupo de louvor lá é espetacular. Gente, convenhamos, o grupo de louvor está uma beleza, não tá, gente? Espetacular. Então, vou para a igreja que é o carro do grupo de louvor. Isso não é comunhão com Deus, querido. Sabe por quê? Porque se você vem por causa de qualquer um desses irmãos, logo, logo você vai ver os defeitos. Logo, logo você vai ver que o pastor é gente boa, mas ele é gordinho e prega de um jeito que eu não gosto. Logo, logo o irmão Elson passou por mim e não falou comigo. E a de Adriana a gente discutiu outro dia. Eu vou sair da igreja. Você não tem comunhão com Deus, coisa nenhuma. Você tem que estar aqui porque Deus te mandou para cá. Mas os irmãos lá têm defeito? Tem. A começar do pastor, é o primeiro. O único lugar que você vai chegar e não tem defeito e está tudo ok, chama-se céu. Até na sua casa tem coisa errada, precisa ser resolvido. Vai sair de casa também? Somos guiados pelo Espírito. É necessário a comunhão absoluta com Deus, intimidade com Deus, ligação com Deus, conexão com Deus. É necessário ouvir Deus falar. Eu gosto de ouvir ministros falar, eu gosto de ouvir pregadores. Eu posso indicar vários ministros maravilhosos, excelentes,
né? Nós temos aqui a Eva, né, que já tem vários vídeos dela lá. Temos o Cristóvão também, que já tem outros vídeos lá também, certo? Temos vários ministros aqui na igreja. Aí tem os outros também, que é o Rick Renner, Kenneth Reagan, esse pessoal também, também bom, legal, né? Exato. Chris Oyakhilome, uma benção. Eu gosto de ouvir, eu amo ouvir, mas primeiramente e principalmente e mais importante, eu preciso ouvir Deus, porque a mensagem do Cristóvão pode ter sido poderosa de abalar alicerces, a mensagem do Tarcísio pode ter sido daquela da tampa voar, mas a mensagem de Deus, ela impacta o coração. Nós, como ministros dessa igreja, podemos olhar para você e, sendo guiados pelo Espírito, trazer algo de Deus para a sua vida, claro que sim. Mas nada se compara com Deus trazendo diretamente, é outra história. Quando você escolher ter aquele gabinete com o Senhor, todo dia, lá no seu quarto, ou no banheiro, ou no seu carro. Jesus gostava de monte, de lugar deserto, ele gostava dessas coisas, não importa, pode ser no monte, né, de terra, como pode ser no monte de coberta, tanto faz. Quando você separar aquele tempo para ouvir Deus falar, aí você vai saber o que é ser crente. Você pode vir para aqui para a igreja, querido, você pode ser um pregador daqueles, você pode ser um ministro de fogo, você pode falar bem e trazer aquelas palavras maravilhosas, você pode simplesmente trazer aquelas mensagens de impacto, meu irmão, mas sem uma conexão com Deus, tu não vai para o céu coisa nenhuma. Um amém. Eu tenho que pagar mais uns 3 ou 4 reais para ver se é mais amém. Por quê? Porque para o céu só vai quem tem comunhão com Deus. Eu vou dizer isso de novo. Para o céu só vai quem tem comunhão com Deus. E onde é que a gente tem comunhão com Deus? O Espírito Santo que habita dentro de você. É o Espírito Santo quem te santifica. É a presença do Espírito quem te santifica. O homem, ele não foi criado para viver só. Eu sei que tem pela internet, estão pregando bastante, você gostar da sua companhia, fique só, e não sei o que lá mais, mas o homem e a mulher não foi criado para isso. Se você isolar uma pessoa, colocar numa ilha deserta, e deixar ele isolado lá, daqui a 4 ou 5 meses, você vai estar lá um doido, um bicho. Porque o ser humano foi criado para ter comunhão, para ter ligação, para ter conexão, para ter interação. Foi criado para isso. Eu citei hoje de manhã, eu vou citar agora. Quem viu o filme O Náufrago? O Náufrago. Bom filme. O náufrago, ele estava sozinho na ilha, o avião tinha caído, só ele sobrevivido. Ele pegou uma bola de futebol, pintou 2 olhos, botou um narizinho assim, botou uma boca, passou assim o que era para dizer que era o cabelo, assim na parte de cima, e chamou ele de Senhor Wilson. Mas por quê? Porque o nome da marca da bola era Wilson. Aí ele conversava com o Senhor Wilson, ele falava com o Senhor Wilson, ele conversava, vai e vem com o Senhor Wilson. E por que ele fez isso? Pastor, era só um filme, mas tem algo ali dentro. Por que ele fez isso? Para não enlouquecer. Ele precisava interagir, porque você foi criado para interagir, você foi criado para ter comunhão. Fuja dessa história de, não, fica sozinho, meu irmão. Uma vez que você nasceu de novo, você nunca está sozinho. Você novo, uma vez que você nasceu de novo, você nunca está só. Por quê? Porque o Espírito habita dentro de você. Aí é na comunhão com Deus que você se santifica. A Bíblia diz, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, a partir do momento em que eu tenho um relacionamento com Deus,
eu tenho um grande parceiro de vida para a vida toda. E aí, eu não vou fazer certas coisas, mas você pode fazer? Posso, mas eu não vou. Por quê? Porque isso vai desagradar meu parceiro, meu brother, é nós. Estão entendendo isso? A liberdade que Jesus te deu, presta bem atenção nisso. A liberdade que Jesus te deu é você podendo dizer sim para o pecado, mas você diz não. Um jovem foi algum tempo atrás. Pastor, diga uma coisa. Por que eu não posso ter outra mulher? Eu disse, quem disse que tu não pode? Pode. Sério, pastor? Pode sim. Eu sabia. Uhum. Eu digo, você também pode mentir. Pode roubar. Ei, pastor, também assim? Pode. Quem disse que não pode? Claro que pode. Você pode fazer coisa errada, pode fazer barbeiragem no trânsito. Você pode ter bem mundo de multa e depois vender o carro cheio de multa e não dizer nada. Pode. Então quer dizer que pode. E o que é que eu não posso? Ouvir a última trombeta. Aí tu não pode. Porque naquele dia só quem vai ouvir a última trombeta é quem vai ser arrebatado. Quem não ouve nada. A questão não está em não pode. A questão está em não quero. É diferente. Por quê? Porque isso desagrada aquele que habita dentro de mim. Isso entristece o Espírito Santo. É por isso que eu não faço. Estão entendendo isso, gente? Aquela jovem tinha lá suas redes sociais, tinha tudo mais. O Espírito falou com ela: eu quero que você exclua as redes sociais, se dedique a ter um melhor relacionamento comigo, porque eu tenho algo para você fazer, e vai necessitar de você sair das redes sociais. Ela disse, eu questionei na hora, por quê? Algum problema em ter uma rede social? Nenhuma. Mas por que ele mandou se afastar? Foi uma ordem específica, para uma pessoa específica, para algo específico. Uma vez o Senhor me disse, os meus filhos são obedientes. Aí eu disse logo, qual é o pai que vai falar mal dos filhos, né? Ele disse, o problema dos meus filhos é porque não me ouvem. Como eles podem me obedecer se eles não me ouvem? A questão é porque quando você não ouve a Deus, você está ouvindo outra coisa. Deus vinha pela viração do dia para conversar com Adão. Ia conversar com Adão todo dia, tardezinha. Conversa vai, conversa vem. Adão peca. Deus chega no outro dia. Aí Adão percebe a presença de Deus. A Bíblia diz que a presença de Deus enche todo lugar. Vai força e formosura diante dele. O poder é tremendo na presença de Deus. Então, Deus vinha, meu irmão, a presença dele enchia aquele jardim inteiro. O jardim do Éden era algo em torno, mais ou menos do mesmo tamanho do país do Iraque, hoje. Tinha 4 rios que circulavam por ele. Então, Deus veio, e aí Deus diz, Adão, onde estás? Sabemos que a presença de Deus enchia todo o jardim. Então, se Adão estivesse atrás da moita, Deus estava atrás da moita. Se Adão tivesse subido uma árvore, Deus estava por lá também. Se Adão tivesse entrado num daqueles rios, ficado lá embaixo, só com um canudinho assim, respirando, Deus também veria ele. Será que Deus não sabia onde Adão estava? É claro que sabia. Por favor, preste atenção nisso. É claro que ele sabia. Ele sabia onde Adão estava. E por que ele perguntou? Adão estava num nível antes com Deus, de relacionamento, de ligação, de conexão com Deus. Uma vez que ele pecou, ele foi destituído da glória de Deus. A outra palavra para destituído é demitido, da glória de Deus. Então ele caiu para um lugar mais baixo. Quando Deus chega naquele nível de ter o relacionamento, não encontrou Adão naquele nível. Aí ele perguntou, cadê você, Adão?
Aí o que acontece? Adão responde de lá, claro, já sabia. Adão responde e diz: eu ouvi a tua voz, tive medo, e porque estava nu, me escondi. Aí Deus pergunta a ele: quem te mostrou que estava nu? Aí só depois Deus pergunta: você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Mas foi depois. Antes ele quis saber quem Adão tinha ouvido. Quem você está ouvindo? Quando você não ouve a voz de Deus, você ouve uma outra voz. E se a outra voz não concordar com a voz de Deus, com certeza é a voz do chifrudo, capeta, aquilo, baixismo, o que você quiser chamar, aquela coisa lá. A gente está chamando aquilo é um rato. Aí você diminui o rato, rapaz. Homem, respeita os ratos. Chama de cão, coitado dos cachorros. Mas como é que vem a voz do diabo? Ele aparece vermelho, com tridente, um rabo em forma de seta, um chifre desse tamanho. Não. A Bíblia diz que ele pode se transformar até em anjo de luz. Não. Ele vem procurando despertar os teus sentimentos. Ele vem naquela voz educada de alguém que só quer o seu bem. É bem intencionado. Não, pastor, que é isso? A minha mãe não estava endemoniada, não. Não estou dizendo isso. Às vezes, da ânsia de a gente ajudar alguém, a gente não ouve Deus. E o diabo manda o pensamento. Manda o pensamento, que tem lógica. Todo pensamento do diabo tem lógica. Alô? Irmãos, ele é derrotado, ele é um fracote, ele não vale nada, mas burro ele não é não. Ele é muito inteligente. Então vem o pensamento. Aí chega, meu filho, minha filha, meu irmão, escuta, seria interessante você fazer assim. Acontece, para fazer assim você sai da vontade de Deus. Eu disse, é o mesmo tema de manhã, mas a mensagem é outra. Lá no deserto, a Bíblia diz que Jesus estava jejuando, o diabo nem chegou perto. No final, ele teve fome. Pronto, é aí que o diabo entra. Por quê? Porque o modo predileto do diabo agir é justamente na tua necessidade. Quando você está necessitado, é justamente aí que ele entra. É o modo predileto, nem sempre, mas é o modo predileto. Aí ele teve fome. Aí ele chega para Jesus e diz: se és filho de Deus, e Jesus era, transforma essas pedras em pães. Pergunta: qual o problema de transformar uma pedra em pão? É pecado? Não, é provisão. Não é? Estava com fome, ele era filho de Deus, qual era o problema de transformar? E a Bíblia não diz que ele se apresentou, a Bíblia diz que o diabo falou. Então aonde foi? Pensamento. Qual é o problema de transformar? Gente, é provisão. E tem mais, não só alimentaria ele, como quem passasse, que tivesse com fome ali no deserto. Pensa comigo. Não tem lógica? Claro que tem. Parece até bem intencionado. Tem um versículo, não tem versículo, isso aí não está escrito na Bíblia não, né? Diz que de boas intenções o inferno está cheio, mas não está na Bíblia não, tá, gente? Isso aí. A boa intenção, mas a boa intenção sem a revelação é coisa do capeta, é coisa de homem, sem a revelação do Espírito. Aí Jesus identificou da onde vinha e deu uma para cima dele, né? Para cima do diabo, para valer. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Respondeu com a palavra. Não ficou conversando como a Eva fez lá no jardim. Não. Já deu uma na palavra e resolvido. Qual era o problema de transformar a pedra em pão? Simples. Ele estaria obedecendo uma sugestão do diabo.
Estaria obedecendo a quem? Ao diabo. A Bíblia diz que você obedece àquele a quem você fez o Senhor. Logo ele teria feito do diabo o Senhor dele. Mas Jesus é muito mais. Ele pode ser esperto, mas Jesus é mais esperto ainda. Amém. Lá na frente, Jesus conversando com Pedro, preste atenção, conversando com Pedro, aí Pedro diz aquela explicação fantástica. Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, olha, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, isso veio de Deus. Gente, um elogio desse e de Jesus é do cara ficar todo hein? Fantástico. Aí em seguida Jesus começou a dizer aos discípulos o que iria acontecer. Eu vou ser crucificado, eu vou morrer, vão colocar uma coroa de espinhos, e lá vai. Aí Pedro, agora achando que era a última Coca-Cola do deserto: Jesus, faz favor, por gentileza, vem ter um gabinete comigo aqui, por favor. Agora não era ele com Jesus, não, era Jesus que tinha aquele. Senhor, tem pena de tu, se compadece. Pedro tentou despertar em Jesus o discurso vitimista, já dali. Tem pena de tu, isso de modo algum vai acontecer. A Bíblia diz que Jesus voltando-se, deixou Pedro de costas, ficou de frente para os discípulos: arreda de mim, Satanás. Pedro era Satanás? Alô, Pedro era Satanás? Pedro estava possuído por Satanás? Ele estava endemoniado? Não. Mas aquela sugestão, já sabe de onde veio. Tanto que ele não disse a Pedro, ele disse ao diabo. O que você está ouvindo? Vai piorar, está vindo uma segunda onda. Está vindo a segunda onda aí, gente, o negócio vai piorar. A voz da imprensa, a voz da internet, a voz dos, entre aspas, especialistas, a voz do Senhor, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Está vindo uma segunda glória, está vindo uma segunda prosperidade. Rapaz, está crescendo, estamos avançando, vamos prosperar, vamos crescer, vamos avançar, e até a volta de Jesus a gente vai estar cumprindo tudo o que Ele quer. Isso é ouvir a voz de Deus. É necessário não negar os fatos. Está doendo aqui na perna, está nada, não, irmãos, isso aí, fé é chamar as coisas que não são como se já fossem. Chamar as coisas que são como se não fossem se chama mentira. Tá bom? Eu não estou falando sobre isso, eu quero mostrar em cima de comunhão. Quando você perde, quando você não coloca como prioridade na sua vida a comunhão com Deus, você passará a ouvir outras vozes, e vai ser facinho de enganar você. Estão entendendo isso? Está todo mundo entendendo? Estou sendo claro? Ouvir Deus falar. Ouvir Deus falar. O médico falou para uma irmã aqui da igreja: olha, esse seu problema de enfermidade, eu já vi vários casos, e até agora todos os casos que eu vi morreram. Todos. Foi o que disse a irmã aqui da igreja. E aí, pastor? Ela ficou depressiva, ela ficou cabisbaixa, ela ficou lá, ai meu Deus, e agora? Não. Ela riu e só falou uma coisa: pelas pisaduras de Jesus
já está vindo para os cultos, irmão, já está se recuperando. Por quê? O médico tinha razão? Tinha, uai. Ele falou o que via, uai. Ele passa 10 anos na faculdade, tu acha que é para quê? Ele é especialista. Mas quando você ouve a voz de Deus, você vai para um outro nível, um outro patamar. Então, mesmo que tudo esteja ruindo ao seu redor, você está mesmo que todas as coisas estejam contra você, você está rindo. Por quê? Porque maior é aquele que está dentro de você. É com ele que você tem que ter comunhão, é com ele que você tem que ter alegria, é com ele que você tem que conversar, é com ele. Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e te direi coisas grandes e firmes que você não sabe. Que você não sabe. Deus é aquele que anuncia o fim desde o começo. Por quê? Porque ele já esteve no fim. Só isso. Ele viu o seu futuro. Contei hoje de manhã acerca de algo que aconteceu comigo. O diabo tinha preparado uma armadilha contra mim. Tinha preparado uma coisa contra mim. Aí o que acontece? Eu não sabia. Enquanto eu estava conversando com Deus, Ele me disse: ei, vai acontecer assim, assim e assim. Declare a palavra, crendo, e muda esse futuro. Eu fiz, declarei, falei, mudou o futuro. Porque o futuro não é a Deus que pertence, não, é a tu. Vou dizer, o futuro, o teu futuro pertence a você. Na comunhão com Deus é que faz a diferença. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, antes do seu arrebatamento, ele foi conhecido por agradar a Deus. A pergunta: as pessoas te conhecem como quê? Aquele crente que vai para a igreja? Ou aquela pessoa que agrada a Deus? Rapaz, não tem problema não. Pode assinar. Pode assinar o documento sem futuro. Aí eu vou, comecei a ler o documento. Tu vai ler? Vou. Por quê? Se eu vou assinar uma coisa sem ler? Não, vou ler. Ó, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Não vou assinar não. Cara, todo mundo está assinando. Todo mundo é todo mundo. Meu nome é Johnson Dawson. Não vou contar tudo por causa do horário, mas eu vou te dizer uma coisa: eu perdi aquele emprego, porque eu não assinei. O dono chegou e disse: você está demitido. Ah, mas aí o senhor morava na casa do seu pai? Não, eu já era casado. E na minha Bíblia diz que o cabeça do lar deve sustentar a casa. Tá? Vou dizer de novo. A minha Bíblia diz que o cabeça no lar é que tem que sustentar a casa. O homem deve trabalhar para sustentar a casa. A mulher pode trabalhar. É diferente. Pessoal da Verbo Ceilândia, eu vou te dizer uma coisa: além de lindos, são inteligentes e muito zoeiros. Então, a questão é: eu poderia perder o emprego, e de fato eu perdi, mas eu não perdi minha comunhão com Deus. Mas eu não desagradei a Deus. Alguns dias depois, eu estava trabalhando menos e ganhando 3 vezes mais. 3. Por quê? Decidi agradar a minha fonte. Quem você está agradando? É na comunhão com Deus que as coisas acontecem. É na comunhão com Deus. Aquele homem fundou a sua igreja, uma bênção. A igreja cresceu, prosperou. Rapaz, foi maravilhoso, foi muito bom. E quando ele estava já bem estabilizado, a igreja crescendo e tal, uma bênção, ele disse: ai, graças a Deus. 18 anos depois, de fundada a igreja, aí Deus diz: eu quero que você saia
e vai fundar a igreja lá no outro canto. Então, eu quero que você funde outra, lá no... Onde era? E o que aconteceu? Ele nem discutiu. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês, logo avisar, que a partir de hoje, você vai ter maior comunhão com Deus, você vai assumir um compromisso de ter maior comunhão com Deus. Deixa eu dizer uma verdade, não entra na discussão com ele não, porque ele ganha todas. Vai por mim, ganha todas, ele não perde uma. Aí tu não sabe que vai perder, então para que discutir? Perde tempo não, rapaz, aceita e pronto. Ele não muda de ideia, ele não volta atrás. Então é melhor tu ir voltando atrás e dando ré e pronto, acabou, é nóis. Então a grande verdade é que esse irmão não discutiu, saiu, abriu outra igreja num outro local. Irmãos, a igreja cresceu e prosperou tanto, os filhos muito bem naquela igreja, crescendo bastante. Tudo por quê? Porque ele obedeceu a Deus. Mas muitos de nós achamos que pelo fato da gente obedecer a Deus, aí a gente não vai ter nenhum problema. Aí a gente começa, tal, aí se levanta o primeiro problema, aí se levanta outro, aí se levanta outro, aí se levanta outro. Ah, Deus não está nessa não, vou sair. Não. Para o povo de Israel passar, Deus abriu o mar vermelho, mas o Daniel foi jogado na cova dos leões. Não, Deus não matou os leões não, Deus fechou a boca. Aí aqueles leões, tudo faminto, doido para comer o Daniel, mas Daniel, por permanecer firme em comunhão com Deus, ele disse que orava 3 vezes ao dia, Deus o livrou da boca dos leões. Algumas vezes os problemas chegarão, queridos. Algumas vezes as contas parecem que vão se multiplicar. Algumas vezes coisas imprevistas, terríveis, vão chegar. Quando acontecer, eu estou dizendo quando, porque vai acontecer. Quando acontecer, simplesmente abra a sua boca e diga: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É melhor ir para um deserto com Deus do que estar no jardim sem Deus. Qual é a pior coisa, disse hoje de manhã, qual é a pior coisa que existe no inferno? São as chamas. É ruim mesmo, gente, é horroroso, mas não é isso não. São o diabo e os demônios, é horrível mesmo, né? Mas não é isso pior ainda. Qual a pior coisa que tem no inferno? Deus não está lá. Essa é a pior coisa. Porque Deus criou o homem para que ele morasse dentro desse homem. Quando esse homem e essa mulher não recebeu Jesus, não tem comunhão com Deus, existe um vazio existencial dentro dele. E ele passa a buscar nas coisas a fonte da felicidade. O detalhe é porque é uma felicidade passageira. Evapora mais rápido que álcool. Evapora aquela felicidade. Evapora aquela paz. Mas quando Deus preenche você por dentro e passa a ter aquela comunhão, ah, meu filho, você pode fazer o que for, agir como for, acontecer, pode acontecer do jeito que quiser. Estão entendendo isso, gente? Comunhão. Isaac, filho de Abraão, casou-se com Rebeca. Rebeca era estéril. E a Bíblia diz que Isaac orou fervorosamente pela sua esposa. E ela concebeu. A oração foi tão forte que ela teve logo gêmeos. Na primeira barrigada. Já foi gêmeo. Oxi, na hora. Jacó e Esaú. Aí o que aconteceu? Houve uma grande fome na terra. Então Deus disse para Isaac, todo mundo, a lógica, todo mundo dizia, vamos para o Egito. O Egito era o primeiro mundo da época, gente. O Egito era o top dos tops. Aí, vamos todo mundo para o Egito, porque lá tem fartura, lá tem pão, aqui não tem. É lógico, é.
Seria normal? Sim. Aí Deus diz, não vai não. Por quê? Fica onde? Nessa terra. Na terra que está com fome era? Onde tinha fome? Sim. Onde estava todo mundo desempregado? Exatamente. Deus disse, fica aí. Isaac ficou, plantou, colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. E cresceu, prosperou e enriqueceu tanto que os nativos da terra tinham inveja dele. Ele nem de lá era estrangeiro. Tinha inveja dele. Por quê? Quando você sobe um pouco os versículos, você vai descobrir. Porque Abraão ouviu a minha voz. Aí, por Abraão obedecer a Deus, a bênção de Deus passou para Isaac, passou para Jacó, passou para a descendência, só porque Abraão obedeceu a Deus. Ei, preste atenção, quando você tem comunhão com Deus, não é só você o favorecido, quem vem depois de você também é. Vou dizer de novo, quando você tem comunhão com Deus, não é só você que é favorecido, que sai de boa, não, os teus filhos também serão felizes depois de você, os filhos dos seus filhos também serão felizes depois de você, eles prosperarão, eles crescerão, se tão somente você obedecer a Deus. O caminho da felicidade é obedecer a Deus. Alguém disse, dinheiro não traz felicidade, mas compra um monte de coisa. Mas na verdade o caminho da felicidade não é o dinheiro, é obedecer a Deus. Quando você obedece a Deus, o dinheiro é seu escravo. Quando você não obedece a Deus, o dinheiro é seu senhor. E ele é um péssimo senhor, ele é o pior senhor que existe. Quando você obedece a Deus, as bênçãos de Deus que estão dentro de você fluem. Quando você não tem comunhão com Deus, você fica correndo atrás das bênçãos. Ah, mas as bênçãos correm atrás de mim e me alcançam. No Novo Testamento a coisa é diferente. No Novo Testamento diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então as bênçãos não correm atrás de mim, eu sou a bênção. Quando eu tenho comunhão com Deus, vai fluir de mim e vai alcançar os outros. Quando eu não tenho comunhão com Deus, eu vou ficar de galho em galho, né? Comunhão. Mas eu tenho que prosseguir, gente, senão a gente não sai daqui hoje, aí vira vigília. Lucas capítulo 5. Lucas 5. Eu poderia falar acerca de várias pessoas na palavra de Deus, no quesito comunhão com Deus, que eram realmente espetaculares. Poderia falar sobre Davi, poderia falar sobre Daniel, o próprio apóstolo Paulo também. Tinham comunhão com Deus, uma coisa assim incrível, maravilhoso. Mas eu vou falar acerca do maior de todos, Jesus. Por quê? Porque Jesus andou por essa terra para mostrar para nós como é que a gente deve andar. Eu vou dizer de novo, nem todo mundo estava prestando atenção, vou repetir essa. Jesus andou por essa terra para mostrar para nós como é que a gente tem que andar. Você não é filho de Deus? Você não tem o Espírito Santo dentro de você? Pois bem, Jesus também era filho de Deus, tinha o Espírito Santo dentro dele. Aí ele mostrou, ele fez um modelo de como deveria andar nessa terra. Ok? Então, havia várias coisas que aconteciam na vida de Jesus. Preste atenção. A Bíblia diz que uma vez os discípulos chegaram para ele e disse: Senhor, ensina-nos a orar. Por que os discípulos não pediram: Senhor, ensina a gente a curar? Senhor, faz um curso de libertação de demônio. Não podia? Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um seminário aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Por que os discípulos perguntaram a ele: ensina-nos a orar? Vocês já se perguntaram por quê? Quando ele ia curar um cego, o que queres que eu te faça? Eu quero ver, veja. 5 segundos? Talvez menos. Quando era para expulsar o demônio, era mais rápido ainda, fora. Quando era para libertar uma pessoa, era rápido. A mulher que estava encurvada, havia um espírito que o oprimia e ela andava encurvada, ele disse: endireita-te. A mulher: pouco. Era segundos, coisa rápida. Mas quando ele ia orar,
Aí era a noite toda. Aí eram horas de oração. Aí os discípulos pensaram, peraí, quando vai fazer as coisas ali para Deus, vai libertar pessoas, vai curar, é questão rápida. A multiplicação dos pães foi na hora que eles estavam distribuindo, gente. Aquilo ali aconteceu, certo? Mas quando ele vai orar, é muito tempo. Logo, o que é que os discípulos chegaram à conclusão? Alguma coisa acontece na oração que faz com que depois fique fácil fazer as obras de Deus. Então vamos pedir para ele ensinar a gente a orar. Aqueles homens eram religiosos, tinham sido criados na religião judaica, eles sabiam o que era oração. Mas por que no caso de Jesus, ensina-nos a orar? Por quê? Porque existia algo na oração de Jesus que era diferente de todo mundo. O que é que tinha? Comunhão. As outras orações eram preces. Era simplesmente um repeteco de coisas falando. As pessoas levantavam as mãos e ficavam repetindo uma oração só o tempo todo. Assim. Já Jesus não tinha isso. Por quê? Uma vez Jesus disse: eu sempre faço o que lhe agrada ao Pai. Rapaz, é sério. Eu sempre faço o que lhe agrada? Se ele sempre fazia o que agradava, é porque também sempre ouvia Deus falar. Aí uma vez Deus simplesmente fala do céu e diz: olha, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouçam ele. Por quê? Porque Jesus falava o que Deus queria que ele falasse. Vamos lá. Propósito. É assim que ele quer com você. Ouça Deus falar. Invista tempo em não só você ficar fala. Não. Invista tempo para ouvi-lo falar. A questão não é tanto a oração. A questão é porque muitos de nós pensam que a oração é tipo a revista da Jequiti, né? Só abrindo e escolhendo. De fato, eu já ouvi até um pregador dizendo: irmãos, a oração é como você estiver no shopping. Você vai e só escolhe. É claro que existe a petição, lógico, mas a oração é para ter comunhão, diálogo. A gente quer tanta coisa de Deus, e o que Deus quer de nós, a gente está fazendo? Eu vou dizer de novo: a gente quer tanta coisa de Deus, e o que Deus quer de nós? Não ande pela fé apenas para enriquecer. Não ande pela fé apenas para prosperar. Não ande pela fé apenas para curar. Não ande pela fé apenas para ser curado. Não ande pela fé apenas para pregar bem. Não ande pela fé apenas para poder fazer as coisas acontecerem. Não, ande pela fé para ter comunhão com Deus. Enoque tinha comunhão com Deus. Por quê? Porque ele andava pela fé. Estão entendendo isso? Eu estou querendo começar o versículo, mas o Senhor está me trazendo mais coisas, então vou seguir a direção dele. Imagina, a pessoa se ajoelha para orar, fecha os olhos para orar, alguns fecham, outros abrem, tanto faz, não interessa, está aberto, fechado, mesma coisa. Aí lá vai a pessoa falar com alguém que ele não está sentindo, não está vendo, nem está ouvindo. Como isso é possível? Resposta: pela fé. Quando ele vai sentir, já tem conversado muito com Deus, ó. Vocês estão me entendendo, gente? Vamos lá. Capítulo 5, versículo 15 de Lucas. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas enfermidades. Irmãos, quando a Bíblia diz grandes multidões, é porque era gente. Gente. Não passava nem mosquito, era tudo junto. Uma certa vez ele multiplicou, só de homens tinha 5.000. Da outra vez só de homens tinha 4.000. Bota aí mulheres e crianças, é fácil perceber que é 15 a 20.000 pessoas. Era gente demais atrás dele. Ele tinha um ministério grande, bem estruturado, bem conhecido. A verdade foi, nesse tempo, foi no seu 2º ano de ministério, ele já era muito famoso.
Então, no versículo 16, diz: ele, porém, se retirava para lugares isolados, a fim de orar. Se fosse outro, meu filho, opa, tem muita gente, olha, vamos lá, gente, vamos abrir agora, vai ter 10 cultos hoje, né? O primeiro 1.000, o segundo 1.000, o terceiro 1.000, o quarto 1.000, é por 1.000 pessoas. Então vamos organizar. Não é verdade? Algum problema com isso? Não, é organização, tá certo, tem ordem. Mas a preferência de Jesus era para conversar com o Pai. Ele não buscava as multidões, ele buscava o Pai. Se retirava para lugares solitários para orar. Agora deixa eu te perguntar uma coisinha. Se Jesus precisava se retirar para lugares assim, para estar conversando com Deus, e Jesus nunca pecou, eu pergunto, e a gente? E nós? Gente, vocês estão quietos hoje? Nós, deve ser o frio. Está todo mundo quieto. Olha, você pode ficar chateado comigo por causa dessa mensagem. Vá chateado para casa, mas tenha comunhão com Deus. Pronto. Eu não gostei da mensagem hoje, não. Beleza, tudo bem, é direito seu. Mas tenha comunhão com Deus. É isso que me importa. É isso que me interessa. Eu prefiro você chateado, mas ir para o céu, do que você sair rindo e ir para o inferno. Ô pastor, também não vamos exagerar, né? A Bíblia diz que Enoque teve comunhão com Deus, por isso que ele foi. Jesus teve comunhão com Deus, foi. Elias teve comunhão com Deus e foi. Por que é que contigo vai ser diferente? É só por tua causa, vai abrir uma exceção. A Bíblia diz, olha, ele se retirava para lugares solitários e aí orava. Uma vez Jesus estava no jardim do Getsêmani, e a Bíblia diz bem claro, ele falando, a minha alma está angustiada até a morte. O que é isso, gente? Era uma verdadeira aflição na alma. O que é alma? Mente, intelecto, emoções, vontade. Uma aflição grande se apoderou do nosso Senhor. E ele disse, chama os 3 mais chegados, os amigão, que chegavam a passar a noite inteira trabalhando. Pedro, Tiago e João, noite inteira trabalhando. Aí chama eles e vamos ali comigo orar. Aqueles homens foram. Jesus se afastou um pouco para orar um pouco. Quando voltou, aquele pessoal que passava a noite trabalhando todinha, não passou nem uma hora para orar. Por quê? Não chegava a passar a noite toda trabalhando? Antes de você falar mal deles, deixa eu dizer uma coisa. Se você trabalha tanto que você pode passar o dia todo trabalhando, mas você não tira nenhum tempo para estar com o Senhor, qual a diferença tua deles? Qual a diferença sua deles? Mas enfim, Jesus se afasta. Aí ele, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice, pastor? Era a cruz? Não, não era. Por quê? Porque ele já sabia, ele disse, foi para isso que eu vim. A cruz era uma coisa comum naquela época. Ele via crucificados direto. Eles crucificavam malfeitores, assassinos, ladrões, crucificavam. Qual era o cálice? Levar a coroa de espinhos? Também ele já sabia que iria acontecer. Ele estudou na palavra as coisas que a Bíblia fala acerca dele, sabia. A questão não era essa. O cálice era a separação dele de Deus. Em outras palavras, vamos digamos assim, trazer essa versão para nós aqui no brasileiro. Ele estava dizendo, olha, Senhor, a cruz sem problema, tudo bem, foi para isso que eu vim mesmo. Ser crucificado, coroa de espinho, ser açoitado, ser jogado no calabouço, cuspido, ser maltratado, ser crucificado nu, tudo bem. Mas ser separado de você, não. É isso que ele está dizendo. Separado de você, não. E tem crente que faz a vontade do diabo porque não quer perder o emprego. Porque não quer perder o amigo.
mas se eu fizer isso, o que é que os outros vão dizer de mim? Ô criatura, o que é que Deus vai dizer de você? E ainda diz, Jesus é o meu Senhor. Desse jeito, as atitudes falam mais alto que as palavras. Passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, aí ele lembrou quem é que mandava, né? Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Graças a Deus que não foi possível, meu irmão, porque se tivesse sido possível, a gente não estava aqui. É bem capaz da gente já estar preto no inferno. Ainda bem que não foi. Aí nós vemos o Senhor abrindo mão, se separando de Deus, se tornando pecador, sendo totalmente torturado e se tornando pecador, para que nós tivéssemos comunhão com Deus. Quando você não coloca isso como prioridade na sua vida, você está desprezando o principal propósito da tua salvação. Só isso. Você está sendo tolo. Irmãos, olha, é claro que Deus quer que você prospere. Eu sou um pregador de prosperidade. Eu amo pregar prosperidade, porque eu não vou pregar apologia nem teologia da miséria, não. Eu sei, eu sou um pregador assim. Eu sou um pregador de riqueza. Eu amo isso. Também amo e creio na cura. Já fui curado de várias enfermidades. Várias pessoas aqui já foram curadas de várias enfermidades. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é bom, isso é bênção. Mas tem algo que é mais precioso do que a prosperidade. Tem algo que ainda é mais caro que toda a riqueza. Tem uma coisa que ainda é maior e mais valorizado do que a cura. Chama-se ligação e intimidade com Deus. Você foi salvo para isso. Você foi salvo para isso. Já conversou com ele hoje? Calma, sinto muito, calma. Já falou com ele? E o que ele disse para você? Nunca deixe uma conversa em secreto com o Senhor sem ouvi-lo ele falar. Nunca saia da audiência com o Rei dos Reis sem ouvir o Rei falar. Sem comunhão com Deus, meu irmão. Sem comunhão com Deus, querido. Você pode até ir para o céu, mas vai detestar a viagem. A santificação, ela não vem nas roupas que você usa, ou naquilo que você faz. A santificação vem da presença do Espírito dentro de você. Então, para não desagradar essa presença, aí você não faz certas coisas, não usa certas roupas. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito. Não entristeça, ou seja, o Espírito Santo pode ficar triste dentro de você. 2 rapazes andavam fazendo tantas coisas erradas e dizendo que era crente. E fazendo coisas erradas. Deus usou uma pessoa e disse dessa forma: o meu espírito chora por causa da atitude de vocês. Estão entristecendo ele. Então, querido, pode ficar chateado com as minhas ministrações. Pode ficar chateado com raiva das minhas ministrações. Eu não vou entristecer aquele que está dentro de mim. Acabou. Pastor, mas assim o senhor perde. Se algo desagrada a Deus, se para agradar a Deus eu perdo alguma coisa, eu não perco. Só ganho. José, ele ocupava o maior cargo na casa de Potifar. Acima de tudo. Acima dele só tinha mesmo o patrão. Ele era o manda-chuva lá. Era quem determinava as coisas. Mas quando a mulher de Potifar,
usada por uma pombagira, deu em cima dele, ele não ficou para conversa, ele fugiu para não desagradar a Deus. A Bíblia diz porque ele prosperava porque Deus era com ele. Então ele não ficou ligado na prosperidade, ele ficou ligado na presença. Fugiu, deu no pé, se mandou, escafedeu, pegou a bola e se mandou. A mulher acusou ele de uma coisa que ele não fez, e ele de forma inocente foi jogado na prisão. Parecia que ele perdeu, na verdade ele ganhou. Por quê? A Bíblia diz que ele prosperava porque Deus era com ele. Se ele tivesse caído, Deus não estaria com ele. Então ele preferiu fugir por causa da presença de Deus. Preste atenção nisso agora. Aí ele vai para a prisão, a presença de Deus continuava. Se tornou o que lá? Poderoso chefão. Aí ele vai dormir, acorda no outro dia como preso. E naquele dia, em um dia, Deus mudou a sorte dele. Que de manhã ele acordou na prisão, à noite foi dormir no palácio, como governador do Egito. Se tornou, Faraó disse: só eu no trono sou maior do que você. Só eu no trono sou maior do que você. Ou seja, quando ele descia do trono, estava lá na casa dele, não era Moisés que era o maior. Por quê? Porque ele preferiu a presença de Deus. Se é para perder, perca. Você não perde mesmo? Estou tentando terminar, mas o Senhor está me trazendo mais coisas aqui. O crente deve perseguir, a palavra certa seria essa, buscar com fervor uma comunhão tal com Deus, muito mais do que ele busca pelos seus sonhos. Todo mundo tem sonho, todo mundo tem sonho, todo mundo tem objetivos, tem alvos, tem metas, tem tudo mais. E aí, gente, você corre atrás. Se você correr atrás, deixa eu te falar uma coisa, preste atenção, não corra atrás não. Ouça Deus e entra nos planos já abençoados de Deus. Então tudo que você fizer vai prosperar. Tudo que fizer vai prosperar. Júlia, teclado. Você vai fazer uma coisa agora. Há pessoas aqui, como de manhã também, há pessoas aqui que precisam ter um compromisso maior com Deus, de ter intimidade com Ele, de ter intimidade com Ele. Irmãos, eu já fiz vários gabinetes com várias pessoas, e não vou fugir da minha responsabilidade, mas deixa eu te dizer uma coisa: quando você tem um gabinete com o Rei dos Reis, você não precisa mais ter gabinete com pastor nenhum. Por quê? Porque todo pastor ele pode ser membro, pode ser pastor de uma igreja de 1000 pessoas, pode ser pastor de uma igreja de 10 pessoas, como pode ser pastor de 1 milhão de pessoas. Ainda é pastor auxiliar. O pastor supremo é Jesus. Tanto é que lá no céu não tem essa de pastor. Não precisa, só tem um. Deus quer te revelar coisas grandes. Deus quer te mostrar coisas maravilhosas. Curve a sua cabeça e se arrependa de não ter priorizado a comunhão com Deus. Agora é você com Deus. Se arrependa agora e mude essa rotina. Todos os dias comunhão com Deus, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Haja o que for. Pai querido, obrigado, Senhor, porque podemos ter e manter comunhão com você. Podemos, Senhor, conversar contigo, estar ligado contigo. Graças te dou, Senhor, porque você enviou Jesus para que nós tivéssemos comunhão, ligação, conexão. Obrigado por isso, Senhor. E desde já,
nós assumimos esse compromisso de ter maior comunhão com você. Te damos graças, Pai. Muito obrigado. Eu te peço, Senhor, que você desperte os meus irmãos pela madrugada. Chame-os para orar no meio-dia, para que eles possam conversar com você e ter aquela ligação. Graças, Pai. Muito obrigado. Amém. Queridos, daqui para frente é contigo e com Deus. Daqui para frente é você e Deus. É hora de conversar com Deus. É hora de ter uma maior conexão com Deus. É hora de desligar o celular, se desligar de tudo e ouvir Deus falar. Eu lembro que uma certa vez eu estava distante dessa comunhão com Deus. Eu estava distante disso. E o senhor já era crente, já era pastor. Pastor? Pois é, para você ver. Não é porque, escuta bem, não é porque eu sou pastor que eu tenho que ter comunhão com Deus. Eu tenho comunhão com Deus, por isso é que eu sou pastor. Porque eu tenho que obedecê-lo. Estão entendendo isso? E aí eu entrei no meu quarto, fechei a porta. Fazia tempo que eu tinha ouvido Deus falar dentro de mim. Eu fechei a porta e comecei a orar em outras línguas. Seco que nem caniço, meu Deus do céu. Mais seco. Mas eu continuei falando em outras línguas. E eu disse: Senhor, eu só saio daqui quando eu ouvir você falar. Não é quando tu falar, porque eu sei que você já falou. É quando eu ouvi você falar. Foi 3 horas orando em línguas. Para você ver como eu estava no sequidão, né? A questão, sim, aí eu ouvi Deus falar algumas coisas comigo que eu precisava fazer. Fiz, resolvi o assunto. Mas a questão não é essa. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: no momento que você pergunta algo a Deus, Ele responde na hora. Quer ver um exemplo disso? Você quer ver um exemplo disso? Jussara, por gentileza, fica de pé. Fale o seu nome completo, alto. Pode sentar. Quanto tempo ela passou para falar o nome dela completo? Ela teve mais tempo para ficar em pé do que para falar. Não é verdade? Agora, se Jussara, mesmo com as suas limitações, ela respondeu algo na hora, porque Deus tem que passar 3 semanas para responder alguma coisa para você? Que sabe o fim desde o começo. Não, irmãos, Ele responde na hora. Eu não vejo na Bíblia base bíblica para dizer: não, Deus passou 3 meses para falar com ele. Não, é na hora. A questão é: tu ouve? A questão não é Deus falar porque Ele responde no mesmo instante. A questão é: tu ouviu? A comunhão com Deus é uma coisa que tem que ser desenvolvida. No princípio vai parecer uma coisa, ai meu Deus do céu, difícil. Vai parecer uma coisa, meu Deus do céu, parece que eu estou falando para a parede. Parece que eu estou falando com a cadeira. Mas só parece. É só impressão. Deus está te ouvindo. Jesus disse: entre no seu quarto, feche a porta e ora a teu Pai em segredo, e Ele te recompensará publicamente. Então o que é que eu entendo disso? Deus recompensa publicamente aquilo que você constrói no secreto. Deus te recompensa publicamente aquilo que você faz no secreto. Amém? Você me ama ainda? Aleluia. A palavra de Deus, ela é clara. Deus sempre quis ter comunhão com você. Se você não tem comunhão com Deus, está perdendo o melhor da vida de Deus. O melhor da vida de Deus é a comunhão com Deus. Guarda isso. Foi exatamente isso que Deus mandou que eu trouxesse para trazer para vocês. A Bíblia diz, Tiago fala,
que você não tem que ser apenas ouvinte, mas ser praticante. Pratique essa palavra. E daqui a alguns dias, você vai ver como vai estar a sua vida. Eu vou dizer de novo, pratique essa palavra. Desenvolva essa comunhão com Deus. Daqui a alguns dias você vai ver como vai estar a sua vida.